Olá pessoal, estamos mais uma vez juntos e vamos dar início à nossa quarta aula de Feng Shui. E hoje nós vamos falar sobre as influências das formas no Paquá. O que são a influência das formas? Normalmente, como nós colocamos o Paquá, nós acabamos determinando e identificando algumas condições. Então, quais seriam essas condições? As áreas cortadas, ou como nós chamamos de áreas faltantes, né? Falta algum guá. A área estendida ou expandida, que seria, em vez de a gente ter um pedaço faltando na construção, ele tem um, um pedaço excedente, né? Ou seja, a gente chama sempre aquele famoso puxadinho. E depois temos as áreas fora do paquá, né? Que normalmente pode ser uma lavanderia, pode ser uma área social, né? Para alguns encontros, tipo onde tem churrasqueira, mas essa área não é tão influenciável na residência. As que mais influenciam realmente são as áreas faltantes. E é sobre elas que nós vamos comentar. Então, o que acontece? Quando existe esse corte, é produzido o quê? Um tipo de construção que nós chamamos ou de casa L, casa U ou casa T, né? Então, aqui a gente vai começar trabalhando e falando sobre a questão da casa L, né? E existem outras formas também, né? Mas as mais conhecidas são essas três que eu falei: casa L, casa U e casa T. Então o que acontece? Nós temos aqui, né? Lá na apostila vai falando. Então, como está aqui no desenho, a gente vê que ela cria uma impressão de realmente ficar parecendo um L, ao menos o pedaço que falta, a gente vê que realmente ele tem o formato de um L. Então, o que ocorre? Normalmente, esses tipos de falta acabam influenciando na energia da residência ou da empresa, né, do local da construção, mas como no nossos casos a gente sempre fala mais da residência, então a gente sempre vai estar relacionado à questão da residência. Então o que ocorre? Ela se torna uma forma irregular, né, faltante, e aí dependendo da posição da porta, né, principal, a gente vai descobrir uma área faltante. Então, no caso desse exemplo, a área faltante seria a área da prosperidade, né? O qual as pessoas teriam todo o tipo de prosperidade faltante, não é só a parte financeira, né? Que nós relacionamos prosperidade só com dinheiro, mas não. Prosperidade é tudo, né? Ela engloba vários setores da vida, né? Por isso que você é uma pessoa próspera, né? Você tem prosperidade financeira, prosperidade na saúde, prosperidade nos relacionamentos e etc. Então, o momento que você tem uma falta dessa energia dentro do seu ambiente, você acaba prejudicando possivelmente até as outras é, setores. Então é muito importante que seja feita o reparo e, como nós chamamos, a cura deste local faltante, né? Aí, se você for seguir, o que a gente faz? Normalmente a gente trabalha fazendo as curas. Então existem algumas maneiras de fazer. A primeira cura que a gente recomenda é que você utilize uma iluminação neste ponto que está faltando. Então você escolhe uma extremidade que possa localizar a iluminação e você reflete essa iluminação nessa parte faltante, nesse igual faltante. Então você pode colocar tanto um poste, né, num ponto estratégico, como está aí no desenho, você vai calcular o tamanho da distância da área faltante e vai colocar o poste para fazer a iluminação, né? A outra maneira também é você colocar algum refletor, né? Nas partes, como também pode ser, o refletor pode ser colocado também no canto ao contrário da área faltante e iluminar toda aquela parte que falta. Ou também, como está aqui no desenho, você colocar os refletores um em cada canto das extremidades, né? Para você poder iluminar aquele total, porque as duas vão se uma converger contra a outra e vão criar um raio e preencher aquela falta de energia, né? Então a gente também tem essa outra situação. E aí você também pode chegar
e trabalhar com luzes e espelhos, né, para poder aumentar a questão desse gafo faltante. Então a gente vai ter uma outra planilha aqui para a gente trabalhar esse aspecto, né? Então como vai funcionar? Ela funciona dessa maneira. Você tem aqui a área faltante, né? Então a gente trabalha. Aí, como eu expliquei, a gente pode fazer a primeira parte, preencher o espaço com uma luminária, né? Pegar um refletor e colocá-lo de frente à área faltante e iluminar esse local. O problema é que essa luz tem que ficar direto acesa, né? Então ele se torna um pouquinho meio dispendioso, mas funciona. E à noite o imóvel fica até que bem bonito, né? Mas essa é uma das maneiras. Depois você tem a outra possibilidade, que é espelhar pelo lado interno, né, a questão das paredes que fazem parte daquele guafaltante. Então, interiormente, elas acabam criando uma quina, né, como a gente chama de quinas assassinas, né, que elas seriam feitas como espadas e faca, né, afiadas, e depende para onde elas estiverem apontando, elas criam vários problemas, principalmente questões de saúde e dores tanto musculares como outros tipos de dores, né, de juntas e etc. Então seria importante fazer essa cura. Uma das curas é você pegar, como vem na apostila, né, e espelhar essa parede, né, essas duas paredes, criando um ângulo de 90 graus. O único problema é que, de preferência, os espelhos têm que ser inteiros, né, evitar emendas, e tem que ser do teto até o chão. Então também é uma cura que também tem que ter trabalho especializado, né? E ao mesmo tempo você também vai destinar um bom valor para esse tipo de cura. O grande problema dessa cura também é que pode ocorrer que esse espaço se encontre em locais que não possam ser usados os espelhos. Por exemplo, um dormitório, né? Dependendo do caso, a gente sabe que não deve a pessoa que está dormindo ser refletida. Então pode ocorrer numa situação dessa que os espelhos estejam no dormitório e acabam influenciando na pessoa. Então aí você tem a terceira cura, que é a mais simples, mas normalmente a mais prática, que é você pegar e colocar duas esferas de cristais facetados, né? Presas no teto com uma fita vermelha ou de nylon em média de 9 centímetros, né? Você conta um pedaço de 9 centímetros, prende a esfera e fixa ela no teto. Aí vocês, como vê o desenho, ela tem que criar um arco-íris, né? A posição das duas esferas, elas fazem como se fosse um meio círculo. Para quê? Para ir, como a gente fala, energeticamente arredondar essa quina fatal, né? Então é uma das curas. Você também pode substituir as esferas por sino dos ventos. Também é uma cura satisfatória. Ou também uma outra opção é você utilizar um objeto de decoração que nós chamamos de fita indiana, né? Uns falam fita indiana, um tipo de. É realmente uma fita, ela é cheia de adornos, né? E ela corre de uma ponta a outra. Tem várias metragens, né? E você acaba fixando ela bem na frente dessa quina, né? Então você também pode utilizá-la como uma cura para cortar. Ou, dependendo do local, você também pode colocar um vaso com planta, né? Só que aí a planta vai ter que passar da altura da pessoa mais alta, né? E depende do local também, ela não é satisfatória, né? Então, se você também optar, você põe lá fita indiana ou acho que pela internet você acha lá fita indiana e vocês acabam conseguindo informações e imagens de como é. Eu vou ver se eu procuro e nas próximas aulas, quando a gente estiver trabalhando com a parte de análise dos projetos, eu coloque esse fio indiano ou fita indiana, como eles chamam, né? Mas ela ajuda. A planta também com o vaso é legal, porque depende do local que você estiver
fazendo a cura, pode ser uma sala, né? Então você não pode trocar tudo isso pelo vaso com a planta, né? Que normalmente depende do ambiente. Uma sala, por exemplo, ela fica bem se você colocar uma muda da árvore da felicidade ou uma muda da árvore da riqueza, né? Você consegue ter um efeito bom dentro da sala. Ou depende, pode ser em outros locais, né? Tudo dá para você ir analisando e aproveitar, né? É, o ambiente e a maneira que você vai acabar fazendo a decoração, né? Mas a mais prática de todas realmente é a esfera de cristais facetados, que ela é bem discreta, né? E funciona muito bem. Ela cria aquele campo energético, né? E aí protege as pessoas da energia daquela quina aguda, né? E aí você também tem uma outra solução, que é a questão das casas construídas em U. Porque normalmente o que vai acontecer? Ela vai ter várias faltas, né? Depende da posição da porta. Neste caso aqui, essa primeira, como vocês aprenderam na aula anterior, e vamos ter várias outras explicações, aprender a colocar o paquá, né? Vocês já dá para, com a prática, ver que pela posição da porta, a área que está faltante em total é a área do trabalho, e um pedaço da espiritualidade e um pedaço de amigos e benfeitores. Então as curas são as mesmas, né? Num caso desse, suponhamos que fosse um imóvel aí que esse pedaço faltante foi aproveitado para acoplar a garagem junto à residência, né? Porque depende dos projetos arquitetônicos, você acaba tendo uma casa bem construída, apesar de faltar um guá, né? Mas ela é, como a gente fala, ela é útil à pessoa, porque nada melhor que você já chegar em casa e colocar o carro na garagem e logo em seguida, em poucos passos, já está dentro da casa. Então, se você tem essa opção e realmente criou esse guá faltante, você pode iluminar bastante essa área, né? E você vai ter como a gente fala, um preenchimento da falta da energia. Então, a primeira situação realmente seria a iluminação. Neste caso, você acaba aproveitando, porque a garagem é uma parte da casa, né? Então você sempre vai ter que ter ela iluminada mesmo. Então já não existe um problema na questão do uso contínuo da luz. Então é interessante. Aí também depois você vai ter as mesmas curas, né? Você pode utilizar o cristal facetado. No caso aqui, como foi criado duas quinas, né? Então você vai acabar utilizando 4 cristais facetados, que também são uma ótima cura. É como também, se você for avaliar e você for, dependendo do ambiente, couber os vasos, você também pode colocar os vasos com as plantas na altura da pessoa mais alta, né? E aí você também tem a proteção contra essa quina afiada, né? Então é uma outra opção. Na apostila não tem, mas a gente utiliza também esse recurso, né? Muitas vezes um vaso também com aqueles bambus são interessantes, né? Algumas pessoas, depende do setor, também pode colocar uma planta chamada lança de São Cipriano, alguma coisa assim. É uma lança, ela parece uma espada de São Jorge, só que ela é arredondada. Aí apelidaram ela de lança. Também seria uma situação. Os bambus também funcionam bastante, né? Você tem um tipo de bambu que você pode plantar em vaso, tem outros que até ficam em vasos com água, né? E aí depende do setor que você fechar, você vai precisar de água e madeira, aí você acaba tendo, como a gente fala, uma dupla cura, né? Você acaba curando as quinas e ao mesmo tempo acaba, como a gente diz, fortalecendo o setor. Porque normalmente água e madeira um ajuda o outro, né? Porque a água alimenta a madeira. Então depende do setor, você acaba aproveitando a cura para dois tipos de, como a gente fala, de trabalhos, né? Então é importante ir analisando esse tipo de sinalização das construções, porque às vezes você acaba com uma cura simples, você consegue resolver dois problemas, né? Ou, como diz, alimentar a energia da residência, né? E aí depois também tem
a questão aqui, você poderia também curar com espelhos, né? Como eles estão aqui, você também poderia colar com espelhos ou do lado interno, aí seriam espelhar as duas quinas da parede, ou somente pelo lado externo, você fazer os espelhos paralelos, né? Também seria uma maneira de você aproveitar o espelho. Aí você tem também a continuação, falando mais um pouco sobre as construções L. Então o que acontece? É como eu expliquei, né? E na outra aula vocês também viram, e isso vocês têm que treinar bastante. É o fundamental em toda a análise de uma planta, vocês sempre observarem a posição da porta, porque é fundamental vocês terem a exata localização e daí para frente vocês começarem a fazer a disposição do paquá, né? Nunca esquecendo que você sempre tem aquela parte, né? Que o paquá sempre vai estar na parede da porta principal e nessa parede você sempre vai localizar os três setores, que é a espiritualidade à esquerda, o trabalho ao centro e amigos e benfeitores à direita. Sempre dessa maneira, sempre vai ser essa disposição, por isso que vocês têm que verem qual é a posição da porta. E aí, em cima disso, vocês colocarem o paquá, né? Porque é que nem como diz aqui nessa observação, tem o paquá do lado, né? Vocês acabam vendo que a porta ela se encontra na área da espiritualidade. Aí, se você for ver a parede toda, vai ver que no centro vai ter a vaga para o trabalho e na outra extremidade a área de amigos e benfeitores. Sempre será assim. Então, nessa casa dessa construção U, o que está faltando, olhando pelo paquá, é a área do sucesso, um pedaço da prosperidade e um pedaço de relacionamento. Então, essa é a situação. Agora, se você inverte a planta, né, e depende da maneira, aí coloca, como a gente fala, a porta em determinado local, aqui a única coisa que fez, a área é a mesma, né? O que ocorre é que a porta está numa outra posição. Mudou o paquá? Não, o paquá vai continuar sempre na mesma posição. Aí você vai ver que agora a porta se encontra na área de amigos e benfeitores. Aí o que está faltando no seu total é a área de trabalho e depois a área de espiritualidade. Então o fundamental é isso. Se você depende, muda a posição da porta, também vai mudar a questão da posição do paquá. Não é que a coisa inverte, é que ele vai ter que mudar a posição dele. Então, por exemplo, se a gente tem aqui na parede, uma parede inteira, né, que o paquá se encontra do lado, né, bem nessa parede onde tem a área da criatividade, se a gente colocar a porta bem onde está escrito criatividade, né, o paquá já mudou. Então, o que acontece? Ele não vai ficar nessa posição. No lugar da criatividade vai ficar o trabalho, né? E consequentemente, à esquerda vai ficar a espiritualidade e à direita, amigos. Aí, aquela mordida que atualmente se encontra na área faltante na área do trabalho, ela muda de posição e aí quem vai ficar faltando realmente é a área da criatividade. Então, vocês têm que trabalhar esse tipo de situação, porque numa planta parecida, um desenho, né, no caso parecido ou igual, depende da posição da porta. Então, se você coloca lá hoje, a nossa porta, né, o tracinho amarelo, está na perninha perto da área faltante. Agora, se você coloca nessa parede inteira, como eu expliquei, bem onde está escrita a palavra criatividade, já mudou, porque você mudou a posição da porta. Então, a energia ela vem já por uma outra direção. Aí você tem que colocar o paquá conforme a porta. E aí é aquilo que eu expliquei, né? Ele passa a ser uma energia diferente, e aí em vez de termos uma área faltante, passamos a ter uma nova área faltante. Então é fundamental que vocês aprendam, né, e treinem muito essas mudanças de portas, né, para vocês poderem entender que a energia ela acaba se transferindo por esses motivos.
Aqui eu deixei essa planta para vocês, quem quiser imprimir, né, e arriscar a treinar conforme as explicações para vocês verem, né, descobrir qual era o faltante, porque já está pontilhado, né? No caso vocês têm um pedaço faltante em cima e um pedaço faltante embaixo, e aí a gente acaba trabalhando uma situação, né? Mas aqui a gente vai ter a continuação. Se vocês quiserem ir treinar, porque na próxima parte eu vou explicar como vai ser feita a divisão dessa planta e aí vocês acabam aproveitando. Então, como eu fiz esse vídeo em duas partes, vocês podem treinar sem assistir a outra parte do vídeo e aí depois vocês acabam fazendo a conferência, tá bom? Então a gente se encontra mais um pouquinho no próximo vídeo. Valeu!